Amigos do online, vou aqui tratar neste vídeo sobre a extinção do ato administrativo. É uma matéria que não está na lei, está na doutrina. Eu vou seguir aqui a grande professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é a base para todos os concursos que você vai enfrentar. Vamos lá, amigos do presencial, coloca aí extinção dos atos administrativos. Então, só para você se situar, o que é um ato administrativo? É uma declaração do Estado ou de quem venha representá-lo, que gera ali efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sujeitando-se a um controle de legalidade pelo judiciário. Isso a gente colocou no caderno. Então você traz o conceito de atos, traz os seus atributos, os atributos do ato. Lembra, Carol, quais são os atributos? Presunção de legitimidade e veracidade. Quem mais lembra aí? Autoexecutoriedade. Lembra, Duda? Tipicidade e a tal da imperatividade. PAT é aquele método mnemônico. Aí depois a gente avança e estuda os seus requisitos ou elementos. Lembra dos elementos? Tem até um método mnemônico dos elementos. SUFIFOMOB. Tem o sujeito, tem a finalidade, forma, motivo e objeto. Sujeito, também chamado de competência. Então, sujeito ou competência. Finalidade, forma, motivo e objeto. Então vai ter um momento, pessoal, que eu vou ter que formar esse ato. E é bom você não deixar isso de lado. Quando você forma o ato passa pelo seu ciclo de formação. Eu vou chamar esse ato de ato perfeito. Candidato, o que é um ato perfeito? É aquele ato que completa o seu ciclo de formação. Ele tem sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. E vai chegar o momento que eu vou estudar cada ato de forma isolada. Nós colocamos no caderno 14 atos. 14 atos como espécies. A gente colocou lá autorização, licença, admissão, o que é um parecer, o que é um visto, uma portaria, um decreto, uma resolução. A gente colocou no caderno, isso está muito bem conceituado no nosso material, na nossa apostila. Aí você classifica o ato. O que é classificar? É ponto de vista. Essa sala, ela tem cadeiras azuis, então quanto às cadeiras, quanto à cor das cadeiras, o azul, branco, paredes são mescladas, ou seja, classe cinza com branco. Então classificar é ponto de vista. Então eu vou classificar o ato, quanto aos destinatários. Então eu vou nomear a Milena para terceiro sargento. Nomeia a Milena. Ora, quanto ao destinatário, estou nomeando todo mundo, porque se o ato alcançar todo mundo, ele é geral. Então você pega o edital de licitação de uma concorrência eletrônica. Ora, quem se enquadrar vai poder participar. Então o edital de uma licitação concorrência eletrônica é um ato geral. Mas a sua nomeação tem o seu nome, tem o seu cargo, tem o seu RG. Está individualizado esse ato. Ele é um ato individual. Então não tem como errar isso em prova quanto aos destinatários. Ou ele vai ser geral, ou ele vai ser individual. Nós classificamos os atos e vai chegar o momento que o ato vai sair. Ele vai se extinguir. Ele vai se extinguir. Como é que ele faz isso? Vamos colocar aqui, número 1. Como é que esse ato vai se extinguir? Ele vai se extinguir, primeiro, pelo cumprimento dos seus efeitos. Cumprimento de seus efeitos. Tudo bem? Cumprimento de seus efeitos. Como assim? Não entendi. Vou praticar um ato e naturalmente ele vai acabar.
Por isso que ele é chamado de... Por isso que ele é chamado, pessoal, de extinção natural. Por isso que ele é chamado de extinção natural. O que é uma extinção natural? É aquele ato que naturalmente ele acaba. Naturalmente ele se extingue. E você vai encontrar isso em um dado ato administrativo. Quem é que lembra? Qual é o ato administrativo? Se a banca perguntar para a gente, marque a alternativa abaixo, o ato administrativo que se extingue por si só. Ele se extingue naturalmente. Qual seria a melhor resposta lá? Gabarito. Ato consumado. Vamos colocar isso aí. O ato consumado. Ato consumado. Renato, o que é um ato consumado? É aquele ato que já produziu todos os seus efeitos. Duda, é isso. Ato consumado é aquele ato que já produziu todos os seus efeitos. Me dá um exemplo, melhor exemplo. Duda está de férias. Está de férias em janeiro, do dia 1º até o dia 30. De férias. No dia 31 ela tem que se apresentar. O que vai acontecer com as férias que ela gozou? Que ela tirou esses 30 dias? Acabou. Não tem como eu, como seu chefe, dia 31, falar assim: ô Duda, você não era para ter saído de férias. Você saiu de férias no lugar da Carol. Não era para você ter ido. Você tirou 30 dias de férias de forma equivocada. Você vai falar: chefe, meu nome estava na estátua. Viajei, vim, desconectei. Que a gente não pode fazer, tá? Todos nós, agentes públicos, ao sairmos de férias, fomos mudar o nosso endereço, eventualmente, é dever nosso participar o nosso chefe imediato. Então, assim, o particular, ele pode sair de férias sem desconectar. Servidor, militar, agente público, porque a gente tem que informar o nosso endereço eventual. A gente pode ser acionado. A lei diz que as férias podem ser suspensas se houver uma guerra, uma calamidade pública, uma comoção interna. Mas no meu exemplo, desconectou, não deu nenhuma pane, ninguém não foi acionado, mas descobriu que não era para ter sido de férias. Faz o que com esse ato? Não dá para fazer mais nada. O ato consumado, você tem que colocar no seu caderno que esse ato ele não pode ser revogado. O ato consumado, vou colocar aqui, ó, exemplo, você lembrar disso em casa, exemplo, férias gozadas, é o exemplo. Aí você coloca, esse ato é irrevogável. Esse ato é irrevogável. Ok? Tema aí que vai cair na nossa prova. Primeira forma de extinção do ato: cumprimento dos seus efeitos. Cumprimento dos seus efeitos. É aquela forma de extinção do ato em que o ato se extingue por si só, naturalmente. Não depende de ninguém ir lá e retirar o ato. Ele por si só acaba. Te dou uma autorização para você fechar uma rua amanhã, sábado, para você fazer lá uma competição, fazer lá um atletismo, uma corrida de rua. Aí você fechou aquela rua no sábado, dia 8 de fevereiro. Que horas? Está lá no ato, ó, de 6 da manhã até meio-dia. Beleza, chegou domingo, o que vai acontecer com esse ato que foi expedido? Autorização, ó, ele acaba. Não precisa o prefeito publicar uma revogação desse ato, publicar dizendo que aquele ato não serve mais para nada, não precisa, porque esse ato que eu te dei, ele naturalmente acaba. Deu para enxergar isso aqui, pessoal? Tranquilo? Bem? Vamos lá, vamos avançar. Número 2.
Número 2. O ato vai se extinguir, coloca aí, pelo desaparecimento do sujeito. O ato administrativo vai se extinguir pelo desaparecimento do sujeito. Se vai desaparecer o sujeito, vamos chamar de extinção subjetiva. Extinção subjetiva. Pessoal, quem é o sujeito aqui não é aquele que pratica o ato. O sujeito aqui é o beneficiário do ato. Beneficiário do ato. Então, eu tenho um ato, uma CNH, e eu morro, melhor, eu não, alguém tem uma habilitação, e esse alguém bate com o carro e morre. Será que aquela habilitação vai passar para outra pessoa? Passa para alguém? O camarada é habilitado, ele tem um acidente que vem a óbito, muito comum no Rio de Janeiro, um acidente de trânsito. O que vai acontecer com aquele ato administrativo que estava com ele? Simplesmente ele vai acabar. Porque a habilitação não passa de pai para filho, não passa de mãe para filha, não passa. Então, quando isso acontece, na prova dos senhores, desapareceu o sujeito, desapareceu o beneficiário daquele ato administrativo. Gabarito, estamos diante de uma extinção subjetiva. E se tem extinção subjetiva, número 3, tem a extinção objetiva. Desaparecimento do objeto. Extinção objetiva. Extinção objetiva. Me dá um exemplo, professor. Me dá um exemplo. Dá um exemplo. Exemplo. Uma permissão para abrir um quiosque na orla da praia de Copacabana. Então eu tenho uma permissão para abrir um quiosque na orla de Copacabana. Tá aí tranquilo. O que é um objeto? O objeto é a coisa ou pessoa sobre a qual recai o ato administrativo. E sabe que a professora de Pietro diz que o objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz? Só que eu tenho que ilustrar isso. Uma desapropriação de uma casa. Ora, a desapropriação, o decreto expropriatório vai recair sobre o quê? Sobre a casa. A casa é o objeto. Então, o objeto é a coisa ou pessoa sobre a qual recai aquele ato administrativo. E aí, no meu exemplo, a maré sobe e a orla de Copacabana, tendo em vista o avanço do mar, desaparece. O que vai acontecer com o meu ato administrativo? Ele vai acabar. Mas eu estou vivo, sim, não é desaparecimento do sujeito.
mas o quiosque ele acaba desaparecendo, vou ter que retirá-lo dali, porque o mar avançou. Então teria o que nesse caso? Uma restrição objetiva. Então, um exemplo aqui, para a gente poder ilustrar isso. Que não se confunde, número 4, não se confunde com a renúncia. Renúncia. Quando é que nós vamos ter a renúncia? A renúncia, coloca aí, vou digitar para você, ocorre nas hipóteses em que o titular do ato administrativo, abre mão do direito. Ocorre nas hipóteses em que o titular do ato administrativo abre mão de um direito, tá? Do direito dele, do seu direito. Então, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro dá um exemplo, que é a exoneração a pedido. Você não é obrigado a ficar no cargo público. Não quero ficar no cargo. Como é que eu peço para ir embora? Agente público, teoricamente, não pede demissão. Se ele quiser ir embora, Carol, ele pede exoneração. Pediu exoneração, eu estou renunciando um direito que é meu. Então, essa renúncia, de acordo com a professora de Pietro, extingue o ato administrativo, como quarta modalidade. Ok até aqui, pessoal? Essas 4 hipóteses têm pouquíssima incidência nas provas, pouquíssima. Então, você tem que saber isso. Você tem que saber porque é a arte da guerra. O que é a arte da guerra? Você tem que se preparar para o pior e esperar o melhor. Eu só vou estudar o que cai. Cuidado com isso. Eu não posso ser negligente, porque a negligência pune. Então eu tenho que fazer o quê? Olhar, dar uma olhada naquela informação, e aí quando eu for aprofundar, eu vou naquilo que cai. Eu não posso falar uma prova, por exemplo, sem saber o que é uma extinção subjetiva. Imagina se isso cair. Nunca cai nesse assunto. Isso é horrível, quando acontece com nós, candidatos a concursos públicos, tá bom? E aí, a que mais cai, vou colocar aqui até mudar a cor, para chamar a atenção de vocês, é a retirada. Por que retirada? Professor, porque a retirada vai ter, Milena, movimento, tá? Da administração, tem que ter movimento. Ela vai ter que agir. Se ela vai ter que agir, ela vai retirar o ato. Essa é a ideia de retirada, tanto para a professora Maria de Pietro, quanto para o grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O que eles defendem aqui? Vamos começar. Letra A. Nós temos a caducidade. Eu vou ditar para vocês. Caducidade. Coloca assim: ocorre nas hipóteses de
incompatibilidade ocorre nas hipóteses de incompatibilidade do ato administrativo com norma superveniente. Vou repetir. Ocorre nas hipóteses de incompatibilidade do ato com norma superveniente. Ponto. Vamos ilustrar. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Nós temos uma lei número 1 que diz que eu posso, é lícito comercializar drogas, dentre as quais cannabis, sativa, lineu, que tem um tetrahidrocannabinol. Então, a lei diz que eu posso vender maconha. A lei diz que eu posso comercializar. Então, eu vou abrir uma maconharia, vou ganhar dinheiro com isso. Vou botar bonitinho, botar lá a foto do Bob Marley, vou ganhar dinheiro com isso, vou explorar essa atividade. Ok, vou à administração pública e peço, olha o ato administrativo nascendo, ó, alvará de licença para poder comercializar a cannabis sativa lineu. Ok. O Estado se arrepende, passa um período. A gente sabe que a gente tem hoje um movimento muito grande no Brasil para fazer a liberação das drogas, sob o argumento fosco, que a droga é um direito individual. Assim como eu pegar uma faca e cortar um dedo, eu não vou ser punido por ninguém, porque o direito não pune a autolesão. Você pode pegar o seu telefone, tacar no chão, quebrar, que o Estado não se mete nisso. Porque o Estado não vai penalizar quem se autolesar. Até aí tranquilo? Então o que o pessoal defende? Que quem quiser usar uma droga é a saúde dele, é a vida dele, vai estar afetando a vida daquela pessoa. Então o Estado não tem que se meter nisso. É um argumento que é utilizado aí, muito frágil na minha concepção, porque a droga gera uma dependência. Então, se eu sou dependente e vai me faltar uma hora o recurso para comprar aquela droga, eu vou avançar em cima de você para pegar seu telefone, eu vou te ameaçar com uma faca para pegar tua mochila, porque eu preciso da droga. Então, a droga não é um direito individual, é um caráter coletivo, envolve a coletividade. Mas no meu exemplo liberou. Muda o governo, se arrepende. Ó, as pessoas estão fazendo muito uso de drogas, não querem trabalhar, não querem produzir, o índice de crime aumentou, o Estado vai fazer o quê? Vai criar uma outra lei. Porque uma lei, ela em tese, perde a sua eficácia quando ela é revogada por outra lei. Vem a lei número 2, e diz que quem vender drogas, não importa qual droga, vai responder por tráfico de drogas. Então essa lei revogou a primeira. Eu anotei no meu caderno assim, ó, o que é a caducidade? Caducidade é a extinção de um ato administrativo que se torna incompatível com uma norma superveniente. O que é uma norma superveniente, pessoal? É aquela norma que vem depois da prática do ato, uma norma futura. Então, nesse meu exemplo, o que vai acontecer com esse ato administrativo? Ele vai continuar? Não, porque ele passa a ser incompatível com a lei número 2.
Então esse ato vai se extinguir pela caducidade. Pela caducidade. Deu para enxergar isso? Então a caducidade é a extinção de um ato administrativo, tendo em vista a sua incompatibilidade com norma superveniente. Isso gera a extinção pela caducidade. Deu para enxergar? Tudo bem? Vamos para o número 2. Letra B aqui, ó. Letra B. Vamos colocar a cassação. Cassação. Vamos anotar a cassação no caderno e aí eu explico para vocês. Vamos colocar, vou digitar aí. A cassação ocorre nas hipóteses. A cassação ocorre nas hipóteses de ilegalidade na execução do ato. A cassação ocorre nas hipóteses de ilegalidade na execução do ato. Ponto. Então nós temos o seguinte: o ato nasce de acordo com a lei. Vou pegar o alvará de licença para abrir um curso. A lei permite abrir curso? Permite. A lei permite abrir curso. Então, abrir um curso. Ato legal. Está lá, recebo alunos, ministro aulas, beleza. Só que o curso se transforma numa casa. Ele se transforma na execução em uma casa de lenocínio. A professora de Pietro usa a expressão casa de lenocínio, que nada mais é do que uma casa de prostituição. Então o ato nasce legal, a fachada é o hotel. Está lá, hotel. Mas por trás eu estou vendendo drogas. Não é a fachada. A fachada é posto de gasolina. Mas por trás eu estou lavando dinheiro. Tem crime acontecendo, senhores. Explorar a prostituição no Brasil é crime. Ué, mas o ato não nasceu legal? Nasceu legal. Mas na execução do ato, ele se torna o quê, turma? Ilegal. Esse ato que está ferindo a norma, ele se transforma em um ato ilegal. O que vai fazer o poder público diante disso? Não tem outra alternativa em não retirar esse ato. O ato que foi praticado, ele vai ser extinto, porque na sua execução eu acabei por violar a norma, uma vez que a casa de lenocínio é crime previsto em lei. Então esse ato que nasce legal se torna ilegal. Ah, ele já nasceu ilegal, professor? Não. Na cassação o ato nasce legal, só que na execução ele se torna ilegal. Aí letra A vem caducidade.
Letra B, anulação. Letra C, cassação. Gabarito, cassação de atos. Sempre, senhores, enxerguem na cassação, você não errar isso em prova, não errar. Enxerguem sempre na cassação uma forma de aplicar àquela pessoa uma penalidade. Viu a cassação, vocês fiquem atentos a esse detalhe. Cassação de alguém sendo penalizado, de alguém sendo punido, ok? Letra C. Letra C. Contraposição. Contraposição. Na contraposição, o que nós temos? Vou ditar para vocês. Contraposição é a extinção do ato, em virtude de efeitos opostos produzidos por outro ato administrativo. Efeitos opostos produzidos por outro ato administrativo. Ponto. Vamos entender isso, pessoal. Seguinte, nós temos um ato administrativo, nomeação. O que a nomeação faz? A nomeação é uma forma de provimento. Passa um tempinho, a pessoa que foi nomeada acabou sendo exonerada ou demitida. A demissão é uma forma de vacância. Então é mais ou menos assim. A nomeação é setinha para baixo e a demissão é setinha para cima. Uma vez que eu estou diante de uma cadeira, de um cargo público. Então, quando você faz um concurso público, o que nós queremos? Nós estudamos para quê, pessoal? Para sentar numa cadeira. Todo mundo estuda para sentar numa cadeira. Só que essa cadeira é lá na administração pública, que vai ter o seu nome, vai ter lá a sua função, quanto que você vai ganhar mensalmente. E para sentar nessa cadeira, o ato é a nomeação. Ah tá, mas eu fui demitido, ou eu pedi exoneração, coisa que o vale. O cargo ficou vago. Se o cargo ficou vazio, foi gerado um segundo ato com efeitos opostos ao primeiro ato. Para a professora de Pietro, esse ato vai ser extinto, não porque nós temos uma lei superveniente, porque se aparecer lei, se aparecer norma, é caducidade. A banca tem que me dizer que tem um outro ato administrativo, que o efeito é oposto ao primeiro ato. Ó, tem que enxergar isso aqui, ó, setinha para baixo, setinha para cima. É como se os efeitos fossem opostos.
Como os efeitos se contrapõem, isso é chamada contraposição. Ok? Tudo bem, pessoal? De verdade aí, tranquilo? Vamos lá. Letra D de delta. Invalidação. Invalidação ocorre nas hipóteses de ilegalidade. Ato ilegal é invalidado. Letra E. Que não se confunde com revogação, porque na revogação não tem nada de errado com o ato. Ele tão somente acaba porque ele se torna inconveniente, ele se torna inoportuno. Então, ato legal retira-se pela revogação, ato ilegal retira-se pela invalidação ou anulação. Você pode enxergar invalidação ou anulação de ato. Tudo bem? A invalidação gera efeitos ex tunc ou ex nunc? A invalidação gera efeitos ex tunc ou ex nunc? A expressão latina basicamente significa dizer o quê? O ex tunc é desde então, é porque vai retroagir. Ex nunc é a partir de, a partir de hoje. Então é ex nunc, não volta, não retroage. Então, se o ato nasceu ilegal, ele comprou a habilitação dele, ele comprou aquela vaga no concurso, ele pagou para ter o alvará para abrir uma empresa, o ato já nasce com vício, já nasce ilegal. Então eu vou ter que pegar quando eu retirar, e lá no início desse ato vai ter que voltar. E se vai voltar, é ex tunc. Tunc, lá do latim, tunc, retroage, ex tunc, tudo retroage. Na revogação não, é a partir de agora esse ato não vale mais. A partir de agora esse ato não vale mais. Então ele é ex nunc, é do momento da extinção para frente. É do momento da extinção para frente. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Beleza? É isso. Amigos do online, muito obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida que tiver, escreve aí, tá? Que vai ser um prazer responder vocês. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.